Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, queridos. Abra sua Bíblia. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 19. O texto está projetado aí. Vou fazer uma leitura diferente essa noite. Então, vamos fazer uma leitura alternada. Então, vou ler os versos ímpares e a igreja vai ler junto os versos pares, projetado aqui para os irmãos. Também você pode abrir sua Bíblia, né? Palavra de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. O indispensável para 2023. Então, é uma lista aí que a gente poderia colocar várias coisas, né? Mas, daquilo que passamos em 2022, eu acho, refletindo, pensando, orando, que o indispensável para 2023 é a paciência. A paciência aparece aí como um fruto do Espírito, né? O texto diz aí a longanimidade. É a tolerância, é você ser longânimo, tardio em irar-se. E paciência aparece como fruto do Espírito e anda aí de mãos dadas com mansidão, domínio próprio. São coisas que atuam de forma conjugada e andam na contramão das chamadas obras da carne. E é curioso que a gente pensa em obra da carne, né? A gente pensa em feitiçaria, prostituição, lascívia. Mas nós nos esquecemos que obra da carne também é ódio, inimizade, ciúme, discórdia, facção, ou seja, problemas de relacionamento. Infelizmente, porém, o que tem caracterizado os cristãos é a impaciência, a intolerância. Estamos andando muito irritados, nos irritamos com facilidade, qualquer motivo é razão para nos contrariar, para nos irritar, para nos desentender. E aqui, queridos, eu estou pensando especialmente no convívio entre cristãos, mas isso vale para outros relacionamentos, família, trabalho, amigos. Somos impacientes com aqueles que estão fora da igreja. Somos impacientes com quem está dentro da igreja. Somos impacientes até com nós mesmos. Às vezes a nossa impaciência ela é tão grande que a gente não consegue ter paciência com os nossos próprios erros, falhas. Tolerância zero àquilo que foge ao nosso padrão. E eu acho muito interessante quando as pessoas dizem assim, né? Que ela considera certo comportamento inaceitável. É inaceitável um cristão fazer isso. É inaceitável um cristão agir dessa forma. E a minha pergunta é inaceitável para quem? Para você?
Ok? E quem é que te constituiu juiz, definidor das coisas que são aceitáveis ou inaceitáveis no cristianismo? Por acaso você tem aí uma lista no seu bolso, anotada, com as coisas que você considera aceitáveis e as outras tantas que você considera inaceitáveis? É uma lista baseada em quê? Quais foram os parâmetros, os critérios que fizeram você colocar e incluir itens e elementos nessa lista? Talvez você já tenha lido a Bíblia assim umas 10 vezes e já tenha estudado assim a tradição cristã a fundo, né, dos últimos 2000 anos. Pesquisou lá os pais da igreja, os reformadores, a tradição pietista, a tradição puritana, o evangelicalismo, o pentecostalismo, e após você pesquisar a fundo o que homens e mulheres nos últimos 20 séculos ensinaram sobre espiritualidade cristã no Oriente e no Ocidente, nos autores antigos e modernos, você chegou aí a um resumo do que é aceitável e do que é inaceitável. Então, meu irmão, minha irmã, me faça um favor, né? Eu, assim, confesso que tenho muita dificuldade com cristãos impacientes. Ou, né, para ser redundante, às vezes eu tenho impaciência com a impaciência. E aí você vai dizer assim, pastor, então, tudo na igreja vai ser aceitável agora, né? Sempre vem esse argumento. É claro que não. A questão é que o que define o que é aceitável e o que não é aceitável não é o meu gosto, o meu parâmetro, a minha avaliação. É a palavra de Deus. E nós temos, atrás da gente, 2000 anos de cristianismo que nos ajudam a separar o que é essencial do que não é essencial. Então é absoluta arrogância a gente desprezar o conhecimento dos irmãos do passado. Não, a gente chegou aqui agora e a gente, né, tem pleno acesso a Jesus, aos apóstolos, aos patriarcas, aos profetas, e a gente vai definir contra tudo e contra todos que nós sabemos o que é o certo do cristianismo. Arrogância. Arrogância. A verdade é que a gente constrói assim uma lista mental dos pecados capitais. Então, nesse sentido, se trata do seu evangelho, da sua igreja, onde você dita as normas do que é aceito e do que não é aceito. E aí, nesse cristianismo onde você é Senhor, você somente considera inaceitável os pecados que você não pratica. Os outros são inaceitáveis, os seus. Nós nos tornamos especialistas em oftalmologia espiritual. Sabe o que é isso? Somos especialistas em procurar os ciscos nos olhos dos outros. Você viu o cisco no olho daquele irmão? Viu o cisco no olho daquela irmã? Viu o cisco nos olhos do pastor? Achamos com muita facilidade os ciscos nos olhos dos outros. Somos capazes de contar quantos ciscos tem nos olhos dos irmãos ao nosso redor. Só que, ao mesmo tempo, vamos ficando cegos para as traves que existem em nossos olhos. Humildemente, irmãos, eu faço assim o caminho inverso. Pelo menos eu tento fazer, é o que eu entendo que tem determinado a minha caminhada cristã, pastoral, ministerial. Quanto mais eu tenho consciência das traves dos meus olhos,
menor fica para mim o cisco do meu irmão. Quando mais eu tenho consciência e entendimento do tamanho das traves que eu carrego dentro de mim, menor fica para mim o erro, a falha, a dificuldade, a limitação do outro. E eu vejo que a gente tem essa dificuldade. Veja, aí a pessoa chega assim e começa uma frase dizendo, né? Eu acho um absurdo um cristão que... Pontinho, pontinho, pontinho. Então para. Você sabe o que é absurdo? Absurdo é você não ir para o inferno, meu irmão. Isso é um absurdo. Ou não é? Absurdo é Deus ter amado você ao ponto de ter entregue o Filho dele na cruz pela sua vida. Absurdo é o Senhor perdoar todos os meus pecados, os passados, os presentes e os futuros. Absurdo é Jesus ter ressuscitado dos mortos e estar vivo ao lado do Pai e dar vida eterna para todos aqueles que creem nele. Absurdo é eu e você sermos batizados e recebermos o direito de sermos contados como parte do corpo de Cristo. Absurdo é o sangue de Jesus fazer de mim e de você pessoas tão diferentes, irmãos em Cristo Jesus, selados com o mesmo Espírito Santo. Absurdo é Deus chamar gente estranha, gente complicada, gente cheia de pecados e limitações como nós, para trabalhar no reino dele. Infelizmente, irmãos, aquilo que tem determinado nossa mentalidade não é a cultura bíblica, mas muitas vezes somos determinados pela cultura das redes sociais. E aí a cultura das redes sociais nos estimula, fomenta o nosso lado de vigilância, de especialistas em procurar os ciscos nos olhos dos outros. Ficamos à procura dos ciscos, ficamos à procura dos motivos. Você viu o que fulano postou? Você viu o que fulano curtiu? Você viu o que fulano comentou? E cada vez que a gente identifica o cisco, aí vem o outro problema, né? Porque a gente quer compartilhar, conversar, poxa, semear no coração do outro o cisco que a gente achou. E aí, querido, por mais despretensiosa que seja essa conversa, você está fomentando a intolerância no coração do outro. Quer um desejo para 2023? Não me venha falar do cisco dos outros. Não me venha falar. Não me edifica. Nós estamos socializando o nosso incômodo. O Henrique acabou de pregar aqui. Como é bom a gente contar, recontar, falar das coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Como é bom a gente contar e recontar os milagres que Deus tem feito em nós, através de nós. Como é bom a gente compartilhar coisas incríveis, experiências com Deus. Como isso edifica o meu coração e creio que o seu coração. E falamos disso 300 vezes aqui na igreja. A importância da gente compartilhar uns com os outros. Mas compartilhar os ciscos dos olhos dos outros não edifica o coração de ninguém. Na verdade,
nós estamos envenenando o coração alheio. Acredite, a impaciência é venenosa. São pessoas que estão dominadas por impaciência, dominadas por irritação, dominadas por intolerância, e elas querem dar um pouquinho de veneno para você. Eu dispenso. E acho que para a sua saúde mental, espiritual, emocional, você deveria dispensar também. E a cultura das redes sociais, ela também nos traz um outro malefício. Porque a gente esquece que por detrás daquele perfil ali, existe alguém. Existe um ser humano. Nós julgamos as pessoas pela sua atividade digital, como se tudo que ela fosse estivesse ali. Aprendi com um amigo uma coisa muito importante. Ninguém é só uma coisa. Ninguém é só uma coisa. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada um de nós somos um emaranhado de coisas diferentes. Então eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou marido, eu sou cunhado, eu sou genro, eu sou primo, eu sou pastor, sou professor. Qual dessas posições, funções me define? Qual é mais importante que qual? Pode ser que eu seja péssimo, que eu seja horrível no seu parâmetro, em alguma dessas áreas. É possível. Então quer dizer que, se nessa área que eu for horrível, segundo o seu parâmetro, eu sou uma pessoa horrível? E qual das áreas vai ser mais importante se você julgar? E talvez de todas essas áreas, somente uma delas ou algumas delas, você vai conseguir visualizar uma parte nas redes sociais. E será que é justo, então, você julgar alguém inteiro por esse tão pouco que você conhece, que você sabe? Um exercício que eu pessoalmente faço é que, quando o comportamento de alguém me incomoda, eu tento pensar nas virtudes daquela pessoa. Sabe, porque por mais que eu discorde de você em uma atitude específica, aquela pessoa é mais do que o erro dela. A pessoa é mais do que ela fazer algo que me incomoda. Ele tem virtudes que me abençoam, que eu valorizo e que devem ser levadas em consideração. Então o meu sentimento por ela não pode ser determinado pelo erro, pela falha que eu acho que ela fez. E aí a gente dialoga com aquilo que o pastor Felipe pregou aqui, a importância da vida em comunidade, irmãos. O que ajuda a forjar a nossa paciência é a vida em comunidade. E, na verdade, um dos sinais da nossa impaciência é justamente a dificuldade que muitos têm de viver em comunidade. Porque não se vive junto, não se caminha junto, se não se tem paciência com o outro. Se você não tiver paciência comigo, eu não tiver paciência com você, nós não vamos a lugar nenhum. A impaciência inviabiliza a vida na igreja. Todavia, como vimos, o evangelho é comunitário. O evangelho diz respeito a gente andar junto. Não há, de Gênesis a Apocalipse, uma outra alternativa. Então, se a impaciência me afasta das pessoas, ela está na ordem da obra da carne. E carne aqui, queridos, significa uma vida dominada pelo pecado. Obra da carne significa obras, atitudes, comportamentos de alguém que não está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Então, o que eu espero encontrar na vida de alguém que não tem o Espírito Santo?
Obra da carne. O Espírito Santo produz comunhão. O Espírito Santo produz unidade. O Espírito Santo nos capacita a andarmos juntos, por mais diferentes que nós sejamos. A dimensão comunitária do Evangelho envolve a cultura do perdão. A nossa impaciência inviabiliza o perdão. A cultura do Evangelho fala de amar ao próximo. A cultura do Evangelho fala da gente suportar uns aos outros. A cultura do Evangelho fala da gente orar uns pelos outros. A cultura do Evangelho fala da gente lavar os pés uns dos outros. A cultura do Evangelho fala da gente celebrar a ceia do Senhor, o mesmo pão, o mesmo suco. Como é que você, pastor, pregou aqui? Você vai orar por 5 pessoas. Às vezes a nossa impaciência, a nossa irritabilidade, ela nos impede, inclusive, da gente orar por alguém. A gente está tão intolerante, tão irritado com a pessoa, não, essa pessoa aqui eu nem vou orar por ela. A gente não consegue orar junto. A gente não consegue servir junto. A gente não consegue andar junto. Então a sua impaciência está separando você de quem Deus colocou ao seu lado. A sua impaciência está atrapalhando a missão e a sua vida espiritual. Às vezes o nosso nível de impaciência está tão elevado que tudo que o outro faz em nossa direção nós recebemos mal, sabe? Nós não temos paciência para quem nos pede perdão, não. Eu não tenho paciência para quem quer reparar um erro que cometeu comigo, não errasse. Ótimo isso, né? Não tenho paciência para as pessoas que se arrependem. Maravilhoso. Não temos paciência para quem quer nos dar explicações. Irmãos, isso é muito lindo. No inferno. No inferno. Mas no Evangelho, nada disso faz sentido. Porque não é nada disso que nós vemos em Jesus. Nada disso é cultura do Evangelho. Nós não temos paciência para as pessoas praticarem com a gente o que a Bíblia diz para praticar. É a prova de que o que está determinando o nosso coração não é o Evangelho, mas é o nosso padrão, seja lá de onde nós tiramos ele. Então, meu querido, minha querida, indispensável para você em 2023, paciência, longanimidade, tolerância. Porque é muito simples. Se a gente não consegue ter paciência uns com os outros, é o mundo que vai ter paciência com a gente? Esperamos que o mundo seja paciente com a igreja? Esperamos que o mundo tenha razões para ser paciente com os meus erros? Não. Eu não espero piedade do mundo. Eu não espero tolerância do mundo. Eu não espero compreensão do mundo. Mas deveríamos esperar de irmãos e irmãs que andam com a gente paciência, tolerância, compreensão. Isso precisa estar no nosso coração. É difícil pra caramba, entendeu? Fosse fácil, a gente não estava aqui. Difícil para você, difícil para mim também. Eu não falei que era para ser fácil. Então, você tem um ano inteiro. Chegar lá em 31 de dezembro de 2023, você vai dizer assim, poxa, eu tentei. Eu melhorei aqui algumas casinhas. Já está bom pra caramba. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Coloque isso diante do Senhor. Nós temos temperamentos diferentes, nós temos histórias de vida diferentes. E eu queria que você fizesse nessa oração 2 colocações. Na primeira, peça ao Senhor graça, para que você consiga
colocar em prática o que é fruto do Espírito. Para que você seja longânimo. Para que você consiga agir com paciência para com as pessoas que estão ao seu redor, que às vezes não correspondem ao seu padrão. Mas talvez a sua impaciência ela já tenha causado problemas. Peça ao Senhor graça para esses relacionamentos que talvez a sua impaciência tenha prejudicado. É o Senhor. É fruto do Espírito porque é obra espiritual. É fruto do Espírito porque é ação do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo pode mobilizar o nosso coração para sermos mais pacientes uns com os outros. E o meu desejo para nós como igreja é que a pessoa que adentre por essa porta, ela experimente aqui dentro algo que o mundo não pode dar para ela, que é a experiência de caminharmos juntos, uns com os outros, pacientemente. Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, a arrogância do nosso coração. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes na nossa petulância, Senhor, na nossa soberba, nós nos colocamos, ó Pai, num lugar que não nos pertence. Nos colocamos, ó Pai, numa posição de julgamento, de exame, ó Pai, dos irmãos e das irmãs ao nosso redor. E saímos emitindo julgamentos, ó Pai, com tanta facilidade. Pai, perdoa, Senhor. Nosso coração é pecaminoso, mas pedimos, ó Pai, graça diante do Senhor. A Tua palavra, Senhor, é muito clara. Nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo promova no nosso coração a graça de sermos longânimos uns com os outros. Pai, nessa hora, Senhor, talvez o nosso coração pecaminoso nos faça pensar no peso de um movimento unilateral. Poxa, eu vou ser paciente com o outro, mas o outro não é paciente comigo. Pai, não se trata disso, Senhor. Ajuda o nosso coração. Trabalha em nós, para que possamos, ó Pai, exercer a paciência, porque o Senhor, ó Pai, nos alcançou com graça, porque o Senhor, ó Pai, não nos trata segundo os nossos pecados, porque o Senhor, ó Pai, nos amou com amor, ó Pai, extraordinário, porque o absurdo da cruz se realizou, porque sobre as nossas vidas há perdão, sobre as nossas vidas há salvação, sobre as nossas vidas há o poder do Teu Espírito, ó Pai, porque as nossas sujeiras, ó Pai, foram lavadas no sangue de Jesus, porque o sangue de Cristo purifica a nossa alma, e pela obra do Espírito nós temos a convicção de uma vida eterna. Então, ó Pai, diante da imensidão da Tua graça, preenche o nosso coração com esse amor e nos ajuda a amar os nossos irmãos, a olhar, ó Pai, com um olhar mais tolerante, mais paciente, as fragilidades, as fraquezas, os erros dos outros, ó Pai. Não, Senhor, nunca para fazer, ó Pai, o errado se tornar certo. Mas, ó Pai, no entendimento, na visão de que o Senhor nos chamou a andarmos juntos, de que quem nos uniu foi o Teu próprio Espírito e o sangue de Jesus. E assim, ó Pai, que possamos ter a humildade, a mansidão, a alegria de olhar para o lado, Senhor, e ver que tem uma pessoa, Senhor, cheia de defeitos, mas foi o Senhor que colocou ela aqui, e nós Te louvamos pela vida dela, Senhor. Cada vida, Senhor, alcançada pelo Senhor, é uma vida, Senhor,
que produziu no céu festa. E quem somos nós, ó Pai? Quem somos nós para julgar a salvação do outro, Pai? Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma visão mais ajustada e determinada pela Tua graça. Gera em nós paciência, Senhor. Gera em nós, ó Pai, amor. Gera em nós longanimidade. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. E que isso seja feito não de forma forçada, não de forma, Senhor, pesada, mas, ó Deus, como resultado do agir do Espírito em nossos corações, para a glória do Teu nome, para a promoção do Teu reino, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém.